Gabriela Santiago Ribeiro Cid também é investigada pela Polícia Federal, é isso? Bruno Pinheiro conosco por aqui no Jornal da Manhã, de volta. Bruno. Exatamente, Adriana, você um ótimo dia. Quem nos acompanha, ela será ouvida nesta sexta-feira. Um importante depoimento, já que em meio a esse escândalo, o que acredita na investigação que o esposo, então esse ex-auxiliar de Jair Bolsonaro, é quem inseriu essas informações no sistema do SUS. E ela, inclusive, acabou também alterando o seu comprovante de vacinação e viajando até Orlando, nos Estados Unidos, juntamente com Jair Bolsonaro, já no final do ano de 2022. O que a investigação está esperando entender de fato se em algum momento a esposa ou até mesmo ele, o ex-ajudante de ordem, utilizou esse tipo de documento, esse comprovante de vacinação que foi alterado ainda em 2022. Ontem ele já foi ouvido, aliás, ele ficou em silêncio. Ainda assim, essa oitiva aconteceu cerca de 40 minutos. Ele não respondeu, alegando não acessar essas informações. Essa foi uma linha que o seu advogado já adotou e vai aguardar um certo planejamento de acordo com a justiça, a fim de revelar o que realmente aconteceu. Esse advogado, ele é especialista justamente nesse tipo de acordo, e aí sim seria uma forma de relaxar essas acusações e até mesmo as condenações de Mauro Cid. Então a expectativa é que se repita o que aconteceu ontem, que a esposa de Mauro Cid, ela fique em silêncio e não responda durante a oitiva nesta sexta-feira. Ela não foi ouvida ainda, ele já foi a segunda vez ontem e novamente ficou em silêncio. A gente vai acompanhar e aguardar. A gente já viu na reportagem que ontem, no mesmo horário que Mauro Cid estava na Polícia Federal, Jair Bolsonaro estava aqui no Senado e disse que acredita que não fez nada de errado e que, de fato, se tem algo de errado, que seja responsabilizado. A gente vai acompanhar o resultado dessa investigação aqui na capital federal. Adriana? Claro, é preciso seguir acompanhando. Valeu, Bruno. Amanda Klein, qual a gravidade desse caso com relação a essa suposta fraude? A esposa de Mauro Cid pode acabar ficando quieta hoje também, mas isso não impede que a investigação avance. Bolsonaro já falou sobre o assunto APF, assim como Mauro Cid ontem. O que houve, Adriana, foi uma cisão na estratégia de defesa de Bolsonaro e de Mauro Cid. No começo, Mauro Cid tinha um advogado muito afinado com o ex-presidente. Tanto começou a circular nos bastidores a piada de que ele deveria ser advogado do presidente Bolsonaro e não de Mauro Cid, porque ele queria que Mauro Cid assumisse toda a culpa, toda a responsabilidade pela fraude que as investigações apontam houve na carteira de vacinação do presidente da República, da filha dele, do Mauro Cid, da mulher, das filhas também. Aí o Mauro Cid trocou de advogado. Isso aconteceu na esteira de um contato que o pai do Mauro Cid, que aliás foi colega de turma na AMAN do Bolsonaro em 1977, turma de paraquedistas, enfim, eram amigos há muito tempo, foi até nomeado para a PEX aí, no exterior e ganhou muito dinheiro com isso, mas o Mauro Lorena Cid estava inconformado que o Mauro Cid, seu filho, assumisse toda a responsabilidade desse caso e procurou alguns militares amigos em Brasília. A partir daí, Mauro Cid trocou de advogado, assumiu essa nova defesa especializada, um advogado especialista em delação premiada, e ontem, no depoimento em que os aliados de Bolsonaro, o entorno de Bolsonaro, imaginassem que Mauro Cid fosse assumir a culpa por esse caso, ele silenciou, ele ficou quieto. Oficialmente, a comunicação do presidente Bolsonaro diz que tudo bem, que ela não estava incomodada e que foi uma decisão técnica acertada da defesa de Cid, porque não teria tido acesso a todos os autos. Mas é claro que isso gera preocupação. Pela lógica, a mulher do Mauro Cid também deve silenciar no depoimento de hoje. Agora, não se sabe até onde a defesa de Mauro Cid pode mudar a tática, pode mudar a estratégia, porque houve toda essa mudança. Ele, por exemplo, se o Mauro Cid quisesse ter respondido só sobre o caso da vacina, ele poderia ter respondido as perguntas nesse caso e poderia ter silenciado a parte dos autos aos quais a defesa não teve acesso, que era o caso relacionado ao pagamento de despesas da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, as conversas com Ailton Barros sobre uma
trama de golpe do 8 de janeiro, poderia ter silenciado em relação a essa parte, mas não foi o que ele fez. Ele ficou calado o depoimento todo. Então, a gente nota que certamente deve haver uma apreensão no entorno de Bolsonaro, apesar deles continuarem repetindo nos bastidores que tem certeza absoluta da lealdade de Mauro Cid, que ele não irá incriminar o ex-presidente. A ver. Beraldo. Olha, essa situação, ela coloca o Mauro Cid numa posição de ter que se preocupar com a sua própria defesa na estratégia que seja melhor para ele. Ele tem, nesse caso específico do cartão de vacina, as suas impressões digitais ali. A Polícia Federal certamente fará um trabalho bastante detalhado para levantar todas as provas, todos os documentos que estão disponíveis para verificar quem está envolvido nisso. O depoimento da esposa dele é um depoimento importante porque a história do Brasil já foi alterada em algumas circunstâncias em razão de manifestações de esposas de políticos, de pessoas influentes, enfim. Há até uma expectativa se ela vai falar alguma coisa ali, tendo em vista que estaria sofrendo uma pressão muito grande em razão da prisão do marido. Mas, no fundo, há uma estratégia de defesa da família do Mauro Cid para que eles se protejam, o que é natural que aconteça. A verdade, eu acredito, virá à tona e as consequências restarão para aqueles que foram envolvidos. Então, por parte da família Bolsonaro, do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, há uma torcida para que a coisa não vire contra ele e que ele tenha que dar explicações sobre coisas que talvez a gente ainda não conheça. Mas não tenho a menor dúvida de que a estratégia de defesa do Mauro Cid e de sua esposa é no sentido deles se livrarem desse peso das acusações que estão sofrendo, inclusive com a prisão ainda nesse início da investigação.